Se você está aqui nesse vídeo é porque você quer entender de fato, de uma vez por todas, o que são vozes verbais, né? É um tema recorrente, geralmente está nas provas de concurso público, e se você está se preparando para a prova de concurso público, para a prova do Enem também, esse vídeo é para você. Então, foco, atenção, tenta de verdade entender o conceito de vozes verbais, voz ativa, voz passiva. Se você ficar com dúvida, deixa um comentário aqui embaixo que eu ajudo a explicar, tá bom? Mas não saia desse vídeo sem saber, até porque é um tema que provavelmente vai estar na sua prova. Se você for fazer uma pesquisa, você vai ver que nas provas de concurso público anteriores, vozes verbais é recorrente, quase todas as provas têm uma questãozinha sobre esse tema, tá bom? Eu sou o professor Júlio, esse é o canal Ninguém Vai Reprovar. Se você já é inscrito, me ajuda, dê o like. Se não for, se inscreva no canal, assista essa aula até o final. Eu espero que goste, espero que aprenda, espero que entenda, espero que eu possa te ajudar de fato. E aí você me ajuda se inscrevendo no canal e dando like, compartilhando, me indicando para alguém, tá bom? Eu vou ficar muito feliz e agradecido, tá? Vamos para a tela do computador para a gente entender de fato o que são vozes verbais. Bom, então nós temos aqui, ó, vozes verbais, tá? O conceito é esse aqui. As vozes verbais são a forma como os verbos se apresentam na oração, a fim de determinar se o sujeito pratica ou recebe a ação. É interessante já de cara que você entenda esse conceito, porque em algumas frases o sujeito pratica a ação. Em outras frases, o sujeito ele acaba sofrendo a ação. Existe uma intencionalidade quando a gente usa uma forma ou outra, sabe? Dependendo da relevância que a pessoa queira dar ao termo, né? Se eu quero dar uma relevância maior a quem pratica a ação, se eu quero dar uma relevância maior a quem está sofrendo a ação, aí eu vou escolher qual a forma melhor, se ativa ou passiva, tá bom? Vamos ver os exemplos aqui. Ó, o menino chutou a bola, tá vendo? É importante que você saiba identificar o sujeito, tá? Se você não sabe identificar o sujeito, tem uma aula específica sobre o sujeito aqui no canal. Depois você vai lá e assiste essa aula. Então, ó, vamos lá. O sujeito aqui, quem é o sujeito dessa frase? O menino chutou a bola. Estamos falando de quem? Estamos falando do menino. Então, portanto, ele é o sujeito. O sujeito é de quem nós estamos falando. A outra é, a bola foi chutada pelo menino. Repare que o nosso sujeito agora é a bola. Tá vendo? É dela que nós estamos falando. E reparem bem que na primeira frase, o menino chutou a bola, ele está praticando a ação. Tá vendo? Na segunda, a bola é o sujeito. E é ela que está sofrendo a ação. Então, há uma diferença aqui, porque na primeira, o sujeito pratica a ação. E na segunda, o sujeito sofre a ação. E nessa terceira aqui, ó, o menino machucou-se brincando. Tá? O que aconteceu aqui? O sujeito menino, ele pratica a ação, ao mesmo tempo ele sofre a ação. Tá? É um sujeito agente e paciente, como nós vamos ver já já. Então, ó, as vozes verbais podem ser, tá vendo? Elas podem ser ativa, passiva ou reflexiva, como nós vimos aqui em cima, tá vendo? Ó, o menino chutou a bola, como ele praticou a ação, a gente diz que essa frase está na voz ativa. A segunda, a bola foi chutada pelo menino. Aí a gente diz que essa frase está na voz passiva, porque ele está sofrendo a ação. E o menino machucou-se, repare que ele pratica e ele sofre. Nós chamamos essa de voz reflexiva, tá bom? Seguindo, voz ativa. Vamos ver então o que de fato é a voz ativa. Na voz ativa, o sujeito é o protagonista da frase, realizando a ação. Então, é ele que vai praticar a ação. A cozinheira preparou o bolo com carinho. Tá vendo? O sujeito aqui, ó, é a cozinheira. É o sujeito que pratica a ação que eu coloquei aqui, tá vendo? É ela que está praticando a ação, é ela que está preparando o bolo, tá? Por isso a gente diz que essa frase está na voz ativa. Na voz passiva, o foco muda para quem sofre a ação. Eu quero dar foco a quem está sofrendo a ação. Por isso eu jogo ele para o sujeito, tá? Deixando o agente da ação em segundo plano. Nesse caso aqui, ó, o sujeito é paciente e assim não pratica, mas ele sofre, ele recebe a ação. Repare que a minha intenção é de dar foco a esse termo, tá? Então eu jogo ele para o sujeito. É intencional isso. O poema foi escrito por mim. Olha aqui, ó, o sujeito dessa frase está aqui, ó, o poema, tá vendo? É ele que sofre a ação.
Por isso a gente diz que essa frase está na voz passiva, tá bom? A voz passiva pode ser analítica ou sintética. Então, repare, voz passiva pode ser analítica ou sintética. Eu quero que você já entenda esse conceito de analítico e sintético. Você vai ver sintético em vários outros assuntos da língua portuguesa. Se eu peço para você resumir um texto, você vai tornar esse texto menor, não é isso? Eu poderia, em vez de falar resuma o texto, eu falar sintetize o texto. Você vai torná-lo menor. Na voz passiva analítica, nós vamos encontrar uma locução verbal, ou seja, nós teremos um verbo auxiliar e mais o verbo principal, são dois verbos. E na forma sintética, a gente vai reduzir, como se a gente estivesse transformando os dois verbos em um só. Então, eu vou sintetizar, vai ser menor. Na analítica, eu uso 2, na sintética, eu vou usar 1. Tá? Eu vou sintetizar. Grave isso que você não esquece mais. Tá bom? Olha, a voz passiva analítica é formada pelo verbo auxiliar, tá? Geralmente ser ou estar, seguido pelo particípio do verbo principal. A casa foi construída por um arquiteto famoso. O que nós temos aqui nessa frase? Ó, o sujeito, que é a casa, que é o sujeito que sofre a ação. A locução verbal que eu falei, tá vendo? Ó, o verbo auxiliar foi aqui, tá? Que é o verbo ser. E o verbo no particípio, tá vendo? Foi construída. Essa forma analítica sempre vai apresentar a locução verbal, diferente da sintética, que em vez de ter dois verbos, vai ter um só, como nós vamos ver daqui a pouquinho, tá bom? E eu coloquei aqui, ó, quem pratica a ação, tá? Todo ser que pratica a ação numa frase em que está na voz passiva, ele é chamado de agente da passiva, porque de fato é quem age nessa frase, tá bom? Ó, a casa foi construída por um arquiteto famoso, foi ele que construiu, foi ele que agiu, tá vendo? Então por isso a gente chama de agente da passiva. Pode cair isso na sua prova de concurso público também. E a voz passiva sintética, que também é chamada de voz passiva pronominal. Por quê? Porque ela vai usar o pronome ser, que a gente chama de partícula apassivadora. É ela que vai tornar essa frase na voz passiva. Então, é formado pelo verbo principal na terceira pessoa, tá? E aí não tem problema, pode ser do singular ou do plural, mas sempre na terceira pessoa, ok? Seguido do pronome ser, que é a partícula apassivadora. Construiu-se a casa em poucos meses. Olha aqui, ó, nós temos o verbo na terceira pessoa do singular, mais a partícula apassivadora, aqui, ó, o Czinho aqui, tá vendo? A casa em poucos meses. Eu poderia falar, ó, a casa foi construída em poucos meses, não teria problema nenhum. Construiu-se a casa em poucos meses. Ó, nós temos aqui o verbo na terceira pessoa do singular, tá? O se, que é a nossa partícula apassivadora, tá vendo? Construiu-se a casa em poucos meses. Você repara que aqui não tem o agente foi omitido, tá? Não tem quem fez essa ação, quem praticou essa ação, ele foi omitido. Se a gente quiser transformar essa frase, ó, eu poderia colocar a casa foi construída em poucos meses, tá vendo? Omitindo de fato o agente da passiva aí. Corrigiram-se as provas com atenção. Ó. Nesse caso aqui, eu coloquei o verbo no plural, tá vendo? Mais a partícula passivadora. De qualquer forma, nós temos aqui uma frase na voz passiva sintética. Olha aqui, ó, o que vocês têm que ter mais atenção é que aqui em cima eu usei a locução verbal, tá? Um verbo auxiliar mais o particípio, ou seja, eu usei dois verbos, tá? A locução verbal é isso. Aqui embaixo eu usei um verbo só, é como se eu tivesse sintetizado, diminuído a quantidade de verbo para um, tá? Então gravem isso. A forma sintética é isso. Eu tenho um verbo e mais o ser, partícula apassivadora, tá bom? Eu estou preparando uma aula para vocês entenderem bem a diferença entre partícula apassivadora e índice de indeterminação do sujeito, ok? E repare também aqui que esses verbos, eles são verbos transitivos. Intransitivo não dá para fazer isso, tá bom? A voz reflexiva. O que seria, então, a voz reflexiva? Ó, o sujeito é agente e paciente ao mesmo tempo, uma vez que ele pratica e recebe a ação. Como eu falei antes, né? O sujeito, ao mesmo tempo, ele pratica e sofre. Imagina que você está se olhando no espelho. Você que está olhando e você está se vendo. Então, você pratica a ação e você sofre a ação também. Exemplos. Lara penteou-se para tirar a foto. Lara é o sujeito aqui, tá vendo? É o sujeito que pratica e sofre a ação ao mesmo tempo, ok? Como é que se forma a voz reflexiva?
Ora, nós teremos aqui o verbo na voz ativa, tá? Aqui, ó, PTO, mais o pronome oblíquo, tá? Que pode ser me, te, se, nos, vos, esse pronome oblíquo junto com o verbo na voz ativa, tá? E aí vai tornar essa frase na voz reflexiva. Olhei-me ao espelho, tá vendo? Ao mesmo tempo eu pratiquei e sofri a ação, ok? Ele se viu no espelho, ele praticou a ação e ele sofreu a ação. Também poderia ser um exemplo aqui. Voz reflexiva recíproca. O que é isso? Recíproca é quando dois agem e sofrem a ação ao mesmo tempo, tá? Olha, indica uma ação mútua ao mesmo tempo entre dois ou mais sujeitos, ou seja, o sujeito pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Ana e João se beijaram apaixonadamente. Os dois beijaram e foram beijados ao mesmo tempo. Recíproco isso. Os amigos se abraçaram com força. Tá vendo? Os dois praticaram e os dois sofreram a ação ao mesmo tempo, tá? Isso é chamado de voz reflexiva recíproca, porque os dois praticam e sofrem ao mesmo tempo a ação. Essa parte é fundamental porque isso aqui é que cai nas provas. Então, ó, como que a gente vai passar da voz ativa para a voz passiva? Passagem da voz ativa para a voz passiva. Eu coloquei aqui nesse quadro tanto a passiva analítica quanto a passiva sintética. Na passiva analítica, eu botei a definição de novo aqui, ó. Na voz passiva analítica, a frase é formada por um verbo auxiliar, lembra que eu falei lá? E um verbo principal no particípio. Ó, por exemplo, o verbo auxiliar mais o particípio, ok? Eu coloquei exemplo também aqui, ó. Um verbo auxiliar poderia ser o foi e particípio um verbo pintada, que são os dois que eu vou usar no exemplo. A forma sintética, na voz passiva sintética, a frase é formada por um verbo transitivo. Lembrando, se você não sabe o que é um verbo transitivo, aqui no canal tem uma aula, um vídeo específico chamado Transitividade Verbal. Eu vou deixar o link em algum lugar para que você possa assistir. É um assunto que você vai precisar. Pode ir lá assistir, independente de qualquer coisa. Assista a aula de transitividade verbal que você vai precisar. Na frase, na voz passiva sintética, a frase é formada por um verbo transitivo e pelo pronome apassivador se. Aí eu botei aqui o exemplozinho, ó, pintou-se, que também eu vou usar no exemplo ali daqui a pouquinho. Vamos ver então na prática. Ó. O artista pintou a obra-prima. O artista pintou a obra-prima. Essa frase, gente, está na voz ativa. Por quê? Porque nós temos aqui um sujeito da ativa, né? Um sujeito agente, um verbo ativo, está na voz ativa, e o objeto direto, que é aquilo que completa o verbo. O objeto direto é o termo que completa o verbo. Qualquer termo que completa o sentido de um verbo é chamado de objeto direto. Por exemplo, a menina comprou. Comprou o quê? Tá vendo? Está precisando de um complemento. Quando eu falo que ela comprou uma roupa, essa roupa completa o sentido do verbo. Por isso, a roupa é chamado de objeto. Se você também não assistiu a aula de complementos verbais, aqui no canal também tem essa aulinha, assista, que é um outro assunto também bastante relevante que vai cair na sua prova, objeto direto, complemento nominal. Esse conteúdo estará lá. Então, o artista pintou a obra. O que eu fiz aqui? Ó? Eu transformei essa frase aqui, o artista pintou a obra-prima, que está na voz ativa, para essa voz passiva aqui. Olha o que eu fiz, como é que eu inverti? Eu botei colorido de propósito para você entender. Olha, na frase de cima tem o artista, que é o sujeito, é ele que pratica a ação. Pintou é a ação que ele praticou. E quem é que sofreu a ação? A obra-prima, porque foi ela que foi pintada. Tá vendo? Aqui está na voz ativa. Para eu transformar essa frase para a voz passiva, eu tenho que pegar quem sofreu a ação, que no caso aqui é a obra-prima, e colocá-la como sujeito. Tá vendo? A obra-prima foi pintada pelo artista. Lembra que eu estou usando aqui uma locução verbal? Por quê? Porque nós estamos na voz analítica. Na voz analítica, devemos usar locução verbal, são dois verbos, tá? Pelo artista, a gente chama quem pratica a ação numa frase que está na voz passiva. Esse ser chama-se agente da passiva, reforçando o que eu já falei antes. Então, nós temos aqui ó, um sujeito da passiva, né, que é o sujeito paciente, tá bom? Temos aqui a locução verbal, nosso verbo auxiliar, mas o verbo principal, tá? Do particípio. E o nosso agente da passiva, que é quem pratica a ação nessa frase aqui. Ou seja, eu transformei essa frase de cima, que está na voz ativa, para a voz passiva. Eu coloquei outro exemplo. O menino chutou a bola. O menino que é o sujeito da ativa, né? O sujeito agente. Nós temos o verbo que está na voz ativa e
quem sofre a ação, o objeto direto aqui, tá vendo? Ele é que sofre a ação, é a bola que foi chutada. Para eu transformar para a voz passiva, eu tenho que pegar esse termo que sofre a ação e jogá-lo para sujeito, para o início da frase, que é exatamente o que eu fiz, ó. A bola, tá vendo? Que sofre a ação, aqui, ó, o sujeito da passiva, o sujeito paciente. A nossa locução verbal, característica aqui da frase, da voz passiva analítica, tá? E o agente da passiva, ó, quem é que pratica a ação. Repare que o agente da passiva, na frase anterior, era o sujeito. É como se eu fizesse um X aqui, ó. A bola passa a ser sujeito e o menino passa a ser o agente da passiva, tá? E a voz passiva sintética. Ó, o artista pintou a obra-prima. O que nós temos aqui? Eu repeti a frase de cima, tá, gente? A mesma frase, uma voz ativa. Sujeito é agente, o verbo e o nosso objeto direto que completa o verbo aqui. Pintou o quê? Pintou a obra, objeto direto. Na voz passiva sintética, lembra? Eu tenho um verbo transitivo mais o pronome ser, que é a nossa partícula apassivadora. Então está aqui, ó, pintou-se a obra. Nesse caso, eu omito o agente da passiva. Tá? Não está escrito aqui, ó, quem fez, quem praticou a ação. Apenas eu disse, pintou-se a obra-prima. Nós temos aqui um verbo transitivo direto. Tá? Aqui o sujeito da passiva. Por que eu botei sujeito da passiva? Porque, olha só, se eu trocar, a obra-prima foi pintada. Ela continua exercendo o papel de sujeito. Tá? Sujeito paciente, lembra? Não tem o agente da ação aqui, ok? Que seria o agente da passiva. Ele foi omitido aqui. O menino chutou a bola. A mesma frase de cima aqui, tá vendo? Ó, o menino é o sujeito, o agente, o verbo, né, da ativa chutou e o objeto direto, a bola. Tá? Eu vou transformar essa frase para a voz passiva sintética. Chutou-se a bola. Tá vendo? A bola, gente, continua sendo sujeito também, tá? Não muda não, porque a bola foi chutada. O agente da passiva que foi omitido nesse caso aqui. Verbo chutou e sujeito da passiva, a bola. Ok? Eu coloquei aqui, ó, para lembrar que o C é a partícula apassivadora. É ele que torna essas frases na voz passiva. E ele só é usado na voz passiva sintética. É característico da voz passiva sintética. Aí uma outra dica muito valiosa mesmo. Atenção aos tempos verbais. Ó, eu coloquei aqui, ó, as frases na voz ativa, tá bom? Em tempos diferentes, pretérito, presente e futuro, em tempos diferentes, só para vocês entenderem, porque é isso que mata. As pessoas acabam transformando a voz ativa para a voz passiva de forma equivocada, porque não prestam atenção ao tempo verbal. Olhem, eu farei o bolo e eles escreverão a carta. As duas frases estão no futuro do indicativo, então a gente, na voz passiva, nós temos que respeitar o tempo verbal. Como é que ficariam então essas frases na voz passiva, respeitando o tempo verbal? Olha aqui, ó. O bolo será feito por mim. Eu farei o bolo, então o bolo será feito por mim. Tá? Essa é a forma correta da voz passiva, tá? No caso aqui é a voz passiva analítica que eu coloquei, tá bom? Com locução verbal. Eles escreveram a carta, vai ficar assim, ó. A carta será escrita por eles, tá vendo? A carta será escrita, que é futuro do indicativo. Aqui eu fiz as mesmas frases, tá bom? Só que agora no presente do indicativo. Hoje, como é que ficaria? Eu faço bolo, então o bolo é feito por mim. Tá vendo como é que eu estou respeitando aqui o tempo verbal? Eles escrevem a carta. Ó, a carta é escrita por eles. É tempo presente. E depois eu coloquei no pretérito perfeito do indicativo, pretérito perfeito. Tem aula no canal sobre verbos, sobre tempos verbais. Se você não conhece ainda, assista essa aula também. O canal está recheado de conteúdo, de forma simples, didática. E esse conteúdo está no edital da sua prova. Não deixe de assistir, porque na aula de verbos eu falo do tempo e do modo verbal. Então, se você não sabe o que é pretérito perfeito, pretérito imperfeito, assista a aula sobre verbos. Aqui eu coloquei, ó, no pretérito perfeito, que é aquela ação que começou e terminou, foi concretizada. Eu fiz o bolo. Como é que ficaria? O bolo foi feito por mim. Tá vendo? Eu fiz o bolo foi feito por mim. Eles escreveram a carta. Então, a carta foi escrita por eles. Eu coloquei mais uma aqui, agora no futuro do pretérito. Se eu tivesse tempo, eu escreveria um livro. Tá vendo? No futuro do pretérito, esse verbo escrever aqui.
Como é que ficaria? Se eu tivesse tempo, o livro seria escrito por mim, obedecendo rigorosamente o tempo verbal. Essa forma, ela cai na prova do concurso público, pede para transformar geralmente, as questões são assim. Eu vou gravar um vídeo com algumas questões só sobre voz passiva e vou mostrar para vocês como que esse conteúdo é exigido nessas provas, tá? E eu vou resolver para clarear. Agora, a maioria das pessoas não acerta porque não se atentam ao tempo verbal e aí acaba errando de fato, tá bom? Bom, gente, essa foi a nossa aula. Espero que eu tenha ajudado, espero que você tenha entendido. Se não entendeu alguma coisa, com alguma dúvida, deixe no comentário aqui embaixo que eu vou responder com o maior prazer. Não se esqueçam de dar o like, de compartilhar, se inscrever aqui no canal se você não é inscrito ainda, tá bom? E até a próxima e muito obrigado mesmo.